Olá pessoal do canal Watts Entretenimentos, estamos aqui para fazer novas revelações da playlist Revelações Watts e vamos falar de quem? De Mazzaropi novamente e abordando o filme Chofer de Praça. O filme Chofer de Praça marcou o início da jornada da Pan Filmes em 1958 com Mazzaropi no papel principal. Todo mundo sabe que algumas cenas foram gravadas em São Paulo, mas aqui no Watts a gente vai além. Vamos mostrar exatamente onde algumas cenas aconteceram, como os lugares estão hoje e o que a cidade escondeu com o tempo, mais precisamente em uma regiãozinha logo no início do filme. Bora lá? Vai, mamãe. Olha, trouxa. Olha quem tá ali. Vem cá, Braga. Vem. Ô, bicho. Sabido, hein? Trouxe até bagagem. Veio prevenida. Ei, cheirinho bom. A jornada começa com o personagem de Mazzaropi dentro de um ônibus de viagem descendo rumo ao centro de São Paulo. O ponto exato? A ladeira do MASP, onde a rua desce e se junta à Avenida 9 de Julho, num dos acessos para a Praça da Bandeira. Nesse pedacinho você já consegue ver algumas diferenças do que São Paulo é hoje. Após entrar na 9 de Julho, ele segue sentido Zona Norte. O ônibus então entra na Praça da Bandeira, faz a curva em direção à Câmara Municipal de São Paulo, que na época ainda era cercada por um espaço bem aberto, quase sem o tráfego intenso que existe hoje e sem a Câmara Municipal. Vamos fazer uma pausa só para entender um pouco o filme. O início do filme é um casal que embarca num ônibus sentido São Paulo, do interior para São Paulo, aonde são Zacarias Mazzaropi e sua mulher, Geni Prado, que vão ajudar seu filho, Raul, que se encontra em São Paulo, a concluir a faculdade de medicina. Nesse início do filme, eles estão viajando exatamente para São Paulo para encontrar o seu filho. Como dito antes, o ônibus entra na Praça da Bandeira. Hoje, o local é facilmente reconhecido por uma subida para a passarela
e por um jornaleiro que se encontra no local. Mas o reconhecimento real do local foi estudado pelo canal WOT e também pela empresa Caminhos do Viajante, que continua fazendo parceria com o canal WOT para esses estudos de revelações. E, através de mapas e de fotografias, foi reconhecido o local mais ou menos próximo de onde o ônibus estacionou. E como vocês podem ver, a paisagem de 1958 era completamente diferente do que temos hoje em dia. A Praça da Bandeira, naquela época, ainda não tinha viadutos, avenidas expressas, nem terminal de ônibus. O nome havia sido oficializado há pouco tempo, inclusive, em 1950, substituindo o antigo Lago do Riachuelo, como parte do processo de modernização simbólica do centro de São Paulo. E no Lago Riachuelo, em fotografias antigas, não existia praça alguma, eram construções de casas residenciais. Acreditem, muitas das pessoas que só conhecem hoje o Terminal Bandeira não conseguem imaginar, mas nós aqui do canal WOT vamos mostrar como era a Praça da Bandeira antes de todas as modificações. Quando a cena do filme foi gravada, essa região ainda preservava muito da configuração original. Uma praça mais aberta já não era da configuração de 1930, mas era de 1950, com jardins e ruas menos agressivas ao pedestre. Era ao mesmo tempo um ponto de entrada e de travessia, onde o centro da cidade encontrava quem vinha do interior, como é o caso de Zacarias. O terminal de ônibus que existe ali hoje, o Terminal Bandeira, só viria a ser finalmente estruturado muitas décadas depois, em 1996, ou seja, na época do filme, aquele espaço ainda não era um grande polo de mobilidade urbana, mas sim um lugar onde a cidade ainda respirava no ritmo da praça e da chegada. Então, essa parada de ônibus carrega mais do que uma função de roteiro. Ela marca o momento em que o personagem de Mazzaropi, Zacarias, põe os pés na cidade grande, diante de uma São Paulo que ainda estava para se transformar, o que o filme, de forma quase documental, ajuda a eternizar. O reencontro entre Zacarias e seu filho Raul acontece ali perto, um pouco mais adiante da Praça da Bandeira, na direção da Câmara Municipal. Em meio ao burburinho da cidade, um detalhe quase invisível aos olhos desatentos, aparece ao fundo o Teatro de Alumínio, também conhecido como Teatro Metálico da Praça da Bandeira, também conhecido como Teatro das Bandeiras. Bora falar do Teatro de Alumínio, um palco esquecido, mas cheio de memória. Inaugurado em 1952 pela Prefeitura de São Paulo, o Teatro de Alumínio foi um experimento urbano inovador, um teatro portátil, feito com estrutura metálica revestida de alumínio, projetado para ser desmontável e itinerante, ou seja, com a intenção de circular pelos bairros da cidade, levando arte e diferentes públicos. Curiosamente, ele nunca saiu do lugar. Ficou ali, fixo na Praça da Bandeira por cerca de 15 anos, até ser demolido em 1967, quando a região passou por reformas profundas, como a construção da nova Câmara Municipal, a reurbanização da Praça da Bandeira e a abertura da futura Avenida 23 de Maio, uma transformação de paisagem quase 100% modificada. Com a capacidade para aproximadamente 520 pessoas, o teatro recebeu diversas companhias, sendo a mais notável a de Nissete Bruno e Paulo Goulart, isso mesmo, que fizeram dali um ponto de efervescência cênica paulistana. Era um espaço de acesso mais popular que combinava teatro de revista, peças nacionais e produções acessíveis, uma extensão das ruas para o palco. Ver o Teatro de Alumínio ao fundo da cena não parece um acaso.
caso. Pelo contrário, a escolha do enquadramento pode ser interpretada como uma reverência discreta de Mazzaropi à própria história. Antes do sucesso no cinema, Mazzaropi percorreu o Brasil com sua trupe itinerante, viajando de cidade em cidade com cenários, figurinos e elenco dentro de vagões de trem, apresentando-se em circos, praças e pequenas casas de espetáculo. O Teatro de Alumínio, com sua proposta de mobilidade e democratização cultural, carrega esse mesmo espírito, levar a arte onde o povo está. E talvez seja por isso que Mazzaropi tenha feito a questão de incluí-lo visualmente no filme. Mesmo que sem uma fala direta, ele o transforma em símbolo, um tributo à arte popular e às origens humildes de sua própria carreira artística. O Teatro de Alumínio foi demolido em 1967, quando a Praça da Bandeira foi praticamente redesenhada. No lugar onde ficava o teatro, hoje existe o terminal de ônibus e as alças de acesso da 23 de Maio, além do prédio da nova Câmara Municipal. Aquele espaço onde o teatro pulsava virou símbolo de transformação da cidade. A arte saiu de cena para dar lugar ao concreto, ao trânsito e à pressa. E talvez por isso seja ainda mais significativo que Mazzaropi tenha registrado o teatro em sua fase final, como quem guarda um filme, um último suspiro de São Paulo romântica e cultural que começava a ser apagada pelo urbanismo acelerado. Vale destacar que todo este mapeamento detalhado, desde a localização exata da parada do ônibus até a identificação dos edifícios históricos e antigos traçados urbanos, é fruto de um estudo inédito realizado pelo canal Watts Entretenimentos, com a parceria fundamental da agência Caminhos do Viajante. Pela primeira vez, este trajeto inicial do filme Chofer de Praça é analisado com profundidade, conectando as imagens de 1958 com os espaços reais de São Paulo, especialmente na região que abrangia o antigo Largo do Riachuelo, a Rua Santo Antônio e o transformado Vale do Anhangabaú. Este esforço vai além da nostalgia, é uma forma de recuperar com precisão e afeto a memória visual de uma cidade que vive em constante movimento e também homenagear este incrível e único Mazzaropi com seu profissionalismo, tanto como ator, como produtor e como empresário. A cena do reencontro entre Zacarias e Raul carrega, portanto, um valor maior do que apenas o afeto familiar. Ela representa um momento de confluência entre pai, mãe e filho, entre passado e futuro, entre a arte popular e a cidade que se transforma. E no fundo desta cena, silencioso mas presente, está o Teatro de Alumínio, um lembrete de que o cinema, assim como o teatro, também é feito para guardar histórias que o tempo tenta apagar. Depois do reencontro com o filho, Zacarias, Augusta e Raul seguem caminhando em direção ao centro, rumo ao Viaduto do Chá, passando por alguns dos pontos mais marcantes da cidade. Essa travessia, aparentemente simples, na verdade, revela muito sobre o momento em que São Paulo vivia em 1958. Um dos destaques da cena é o próprio Teatro de Alumínio, que surge mais visível aqui. Mais à frente, avista-se o antigo edifício Matarazzo, antiga sede das indústrias Matarazzo, e que, anos depois, se tornaria o edifício da Prefeitura de São Paulo. Do ladinho, avista-se um dos palacetes Prates, construções elegantes e que simbolizavam o auge da elite paulistana. Em 1958, eles ainda estavam preservados e em evidência, compondo o contraste entre uma cidade aristocrática e uma metrópole cada vez mais industrial. E aí chegamos no Vale do Anhangabaú, ao contrário da ideia de que ele ainda era um espaço bucólico e ajardinado. Em 1958, ele já havia sido profundamente modificado desde os anos 40. Com os projetos de urbanização do prefeito Faria Lima, o vale foi praticamente destruído para dar lugar ao sistema viário que hoje conhecemos. Ali
foram abertas avenidas expressas como a 9 de Julho, o que antes era um vale com jardins inspirados no paisagismo francês virou corredor de tráfego intenso, canalizando o Anhangabaú para debaixo da terra. Portanto, quando Zacarias e sua família caminham por ali, eles não pisam mais em um vale natural, mas num palco de concreto e de muitas modificações, já para o período. Essa caminhada que vai da arte popular do teatro, passando pelo poder industrial e político do Matarazzo e termina sobre o vale transformado em avenida, resume com perfeição o conflito que se desenhava entre o Brasil simples que Mazzaropi representa e a cidade que corria para o futuro, às vezes sem olhar para trás. E estamos chegando no final, mas ainda não acabou. Em uma das cenas mais ricas visualmente e simbolicamente de Chofer de Praça, vemos Zacarias Mazzaropi ao lado da esposa Augusta, Geni Prado, e o filho Raul atravessando uma rua movimentada logo após saírem da Praça da Bandeira. À primeira vista, parece uma simples travessia, mas ao fundo temos dois dos pontos mais emblemáticos da transformação urbana de São Paulo, nos anos 50 e nos anos 20. A imponente subestação Riachuelo e a sua lateral, a então recém-nomeada Avenida 23 de Maio. O prédio que hoje abriga o Espaço Cultural Central 1926 foi originalmente a subestação Riachuelo, inaugurada exatamente em 1926 pela São Paulo Railway Light and Power Company, a famosa Light. Esse edifício foi fundamental para a história da cidade. Ali funcionava uma subestação elétrica que alimentava tanto a iluminação pública quanto os bondes elétricos da capital, com arquitetura industrial imponente e localização estratégica entre as ruas Riachuelo, Santo Amaro e Asdrubal do Nascimento, atual 23 de Maio. O edifício simboliza o avanço da infraestrutura urbana de São Paulo no início do século XX. Mesmo desativada em 2004, a construção resistiu. Em 2000, foi tombada pelo Compresp, órgão municipal de proteção ao patrimônio, reconhecendo sua importância histórica, arquitetônica e cultural pela cidade. Hoje, restaurado, abriga um espaço de exposições e projetos culturais conhecido como Central 1926, mantendo viva a memória de seu passado energético e urbano. Ao lado da subestação, aparece no filme a via que se tornaria uma das principais artérias da cidade, Avenida 23 de Maio, mas naquele momento, em 1958, ela ainda era conhecida por muitos como Avenida Itororó, a antiga rua Asdrubal do Nascimento, seu nome original. Curiosamente, o nome 23 de Maio foi oficializado exatamente em 1958, o mesmo ano do lançamento de Chofer de Praça. A nova denominação foi uma homenagem à data de morte do estudante paulista Martins, em 1932, durante o Levante constitucionalista. A mudança de nome mostra o desejo da cidade de marcar uma nova era, de identidade mais forte e nacionalista. Ao incluir este local no enquadramento, Mazzaropi capta não apenas uma paisagem, mas um momento preciso da evolução urbana de São Paulo. A avenida ainda estava em obras, um nome recém-instituído e o projeto urbanístico de vias expressas em pleno andamento. É como se a Câmara registrasse ao fundo a transição entre o passado e o futuro da cidade. O que à primeira vista parece só mais um trecho de cena cotidiana, na verdade revela a genialidade de Mazzaropi enquanto empresário, cineasta e cronista urbano. Ao fazer seus personagens atravessarem ali, ele não só usa a cidade como plano de fundo, ele a transforma em personagem viva do filme. Essa travessia representa mais do que um deslocamento físico, é o cruzamento entre gerações, entre o interior e a cidade, entre o Brasil rural e o Brasil urbano moderno. E o cenário escolhido por Mazzaropi não poderia ser mais simbólico, uma esquina em que São Paulo literalmente se reinventa diante dos nossos olhos e pelas lentes do cinema brasileiro. Hoje, o prédio da subestação ainda está
está lá, firme, histórico, tombado, ativo. E a Avenida 23 de Maio hoje é uma das vias mais importantes da capital paulista. Assistir Chover de Praça com este contexto nos faz perceber o quanto Mazzaropi foi sensível e inteligente em registrar não só personagens, mas também uma cidade em ebulição, que se modernizava junto com o país. Assistir Chover de Praça é literalmente viajar no túnel do tempo. Essa sequência é uma verdadeira cápsula no tempo. Mazzaropi não estava apenas gravando um filme, mas também registrando a transformação de uma cidade, a São Paulo de 1958, e quase irreconhecível em certos trechos. Mas algumas pistas ainda estão lá, para quem sabe olhar. E nós do canal Watts fomos olhar de perto e registrar e estudar para trazer isso para vocês. Gostou deste mergulho cinematográfico no passado da cidade? Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual outro filme brasileiro você quer ver destrinchado aqui no Revelações Watts. E esse foi mais um episódio da nossa série Revelações Watts. Até a próxima e fiquem de olho, porque a cidade sempre esconde mais do que mostra. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!